Assistam agora. Muito bom dia, ouvintes do Direto da Redação. Hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro. A CPI deve convocar Marcelo Queiroga pela terceira vez antes da conclusão dos trabalhos. A possibilidade de uma terceira convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ganhou força durante reunião virtual do grupo majoritário da CPI Covid realizada ontem, domingo. Entre outros pontos, os senadores querem explicações sobre a orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação em adolescentes sem comorbidades. O depoimento do ministro, que deve ocorrer na próxima semana, é visto como um desfecho para os trabalhos da CPI. A convocação de Queiroga foi defendida no encontro virtual pelo vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, e ganhou apoio dos demais participantes. O ministro Queiroga, no decorrer dessa semana que passou aí, fez uma verdadeira lambança ao anunciar a suspensão da vacinação dos jovens e adolescentes, Mas já se sabe que a maioria dos estados e municípios não vão parar de fazer a vacinação, inclusive aqui o município de Guiratinga, que já estava finalizando praticamente, dará continuidade. Por falar em vacinação, mais de 37% da população brasileira está totalmente imunizada. No total, são 80.285.227 pessoas, o que corresponde a 37,64% da população. Os que tomaram a primeira dose de vacinas e estão parcialmente imunizados são 141.623.847 pessoas, o que corresponde a 66,39% da população. A dose de reforço foi aplicada em 300.628 pessoas. O Brasil registra o menor número de mortes por Covid em 24 horas desde novembro do ano passado. 7 estados não tiveram óbitos. Agora, o país contabiliza 590.786 óbitos e um total de 21.236.761 casos de coronavírus, dados do balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria de Saúde. Foram 239 mortes registradas no último dia. Aqui no estado de Mato Grosso, o boletim de ontem registrou 6 mortes e 259 casos em 24 horas. As UTIs estão 38% ocupadas. Agora o total de pessoas que já tiveram o coronavírus ou ainda estão tendo chegou a 531.303 casos confirmados, sendo registrado até a presente data 13.714 óbitos em decorrência do coronavírus. Aqui no município de Guiratinga, o boletim, tanto de sexta como de sábado e o de ontem, não registrou nenhum caso positivo do coronavírus. E o boletim apresenta um dado importante, em que pese nós temos aí 821 pessoas que já contraíram o coronavírus, diagnosticadas com coronavírus, temos apenas uma pessoa com vírus ativo e uma pessoa está na UTI, ou seja, pela primeira vez neste ano de 2021, nós não temos um morador de Guiratinga contaminado. É uma vitória contra a Covid, é uma vitória. Só para você ter uma ideia, durante toda a semana nós tivemos apenas um caso
de Covid no município de Guiratinga. Isso aí dá uma tranquilidade maior para nós moradores de Guiratinga. Novo decreto. O prefeito baixou aí um novo decreto, aonde flexibilizou aí eventos culturais de qualquer natureza, pode agora acontecer, desde que tenha 50% da capacidade. Inclusive shows nas casas noturnas, também respeitando o limite de 50% da capacidade. Igrejas e templos estão aí sem limites de horário, porém deve respeitar aí os 50% da sua capacidade. Também as escolinhas podem funcionar, porém com 50% de sua capacidade. É importante deixar bem claro que todas as recomendações de prevenção estão mantidas, inclusive de mercado, nos mercados, aí lojas, manter o álcool gel. Todas essas recomendações do decreto estão mantidas. Então não existe nenhum liberou geral. Eu vejo com ressalvas algumas flexibilizações, porém esse é o momento de nós não baixar a guarda, manter a fiscalização, manter a higienização, porque eu vou trazer um exemplo aqui de um país que serviu de modelo às outras nações no combate ao coronavírus. É Israel. Israel, ninguém ouviu falar, ouviu os meios de comunicações divulgar que morresse ou estivesse morrendo tanta gente lá. Foi um dos primeiros países a fazer uma campanha de imunização abrangente, que virou exemplo para o restante do mundo. Só para você ter uma ideia, no fim de fevereiro, pelo menos 50% da população já havia tomado pelo menos uma dose da vacina. Hoje, segundo informações, cerca de 63% da população israelense está totalmente imunizada. O país praticamente voltou à vida normal no início de junho, na época com poucos casos de Covid. Parecia que a batalha contra o vírus havia sido vencida, mas veja o que aconteceu. No início do mês de julho, há 2 meses atrás, as infecções começaram a aumentar novamente e no início desse mês, Israel passou a registrar mais de 10 mil novos casos da doença por dia. Daí porque nós não podemos baixar a guarda. O vírus não foi embora, o vírus não está extinto, ele existe. Se hoje nós não temos nenhum cidadão guiratinguense com vírus ativo no organismo, porém as demais cidades no seu entorno têm gente contaminada e ainda se contaminando. E são as viagens a passeios principalmente, porque as viagens de negócio você entra e sai de um lugar ao outro com máscara, passa álcool e gel. Mas as viagens de passeio não. Você vai para a casa do parente, do amigo, do tio, e lá passa o dia todo dentro da casa, sem máscara, usando o mesmo copo. Não vou falar que usa o mesmo prato, mas o mesmo banheiro. Enfim,
tá em casa, tá em família, então você não tem os mesmos cuidados. Só que a gente não sabe quem está contaminado. Então daí o risco de mais cedo ou mais tarde nós termos novas infecções. E aí no liberou geral, pode ser que um grupo de pessoas venha a ter aí o coronavírus de um jeito ou de outro, né? Então assim, é preciso ter cautela. É preciso, acima de tudo, prevenir, continuar prevenindo. Na última sexta-feira eu despachei com o prefeito Valdeci Braga Rosa para pontuar algumas necessidades de obras públicas, principalmente na zona rural. No Estrela, nós estamos diuturnamente cobrando dele a questão da ponte, da restauração da ponte que dá acesso à comunidade, além da restauração da estrada e também o pleito de uma caixa d'água de 10 mil litros para servir aquela comunidade. Eu despachei com ele, ele está articulando, né, com seu secretariado, com o setor de compras, para realizar o serviço. Sobre a ponte, ainda não foi licitada a mão de obra. A questão da caixa d'água está aguardando um decreto de emergencial a ser homologado pela Casa Civil, da onde poderá comprar alguns bens sem necessidade de licitação. E a questão da estrada, que eu pedi para ele uma atenção, que já houve algumas chuvas, está na hora de fazer a restauração ali. E cobrei ainda a estrada do Mosquito, porque eu venho cobrando volta e meia, tá aí no jornal que tá fazendo a estrada do Peixe, Taboca e Mosquito, mas na verdade não entrou para dentro do Mosquito. Ele fez o pedido para o secretário, veio a programação para fazer a restauração da estrada do Mosquito. Por hoje é só. Fernandinho, direto da redação.